Boa tarde, tudo bem? Iniciando aqui o segundo dia da nossa maratona sobre os sabotadores mentais. E é importante a gente fazer uma pequena revisão do que nós falamos ontem. O que é autossabotagem, né? Qual que é a função da autossabotagem na nossa mente? A autossabotagem é tudo aquilo que sabota a si mesmo, internamente, né? Os sabotadores, ele tem a função de roubar a nossa energia, de nos fazer andar para trás, para que a gente não venha alcançar o nosso máximo potencial. Ele vem do cérebro sobrevivente, que é uma parte do nosso cérebro que tinha uma função primária até a nossa idade de 14, 15 anos, que ele nos protegia com uma capa, lidando com as nossas ameaças, tanto físicas como emocionais, e ao longo do tempo ele vai fortalecendo essas crenças, né? São padrões comportamentais que perderam a sua ação primária e com o tempo eles vão puxando, vão roubando toda a nossa energia. O autor que desenvolveu essa metodologia, o Cesar Chamini, um coach americano, ele fala que apenas 20% das pessoas e das equipes em todo o mundo alcançam seu potencial máximo. Por quê? Porque os sabotadores atuam, roubam a energia das pessoas, atrapalham elas no dia a dia a vencer, a caminhar de uma maneira sadia, de uma maneira que aumente os seus objetivos e os seus resultados. O que acontece? Todos os sabotadores, esses 10 sabotadores, eles nos levam a procrastinar, ou seja, nós não fazemos muitas vezes porque os sabotadores impedem da gente fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, como que algo bem simples para eu ilustrar aqui para você que te ajuda a entender o funcionamento dos sabotadores. Todos os sabotadores são inimigos internos nossos. E eu vou contar uma historinha sobre super-herói. Os filmes de super-herói normalmente começam como? Com o super-herói levando a sua vida normal, né? E o inimigo também caminhando naquela questão lá de começar a fazer as maldades, os planos malignos, destruidores deles. E aí o super-herói identifica que existe esse inimigo. E o que acontece? Ele vai fazer um plano para intervir contra esse inimigo. Aí ele faz o plano, intervém, tem as lutas, as dificuldades, mas no final ele vence o inimigo e todos vivem felizes para sempre. A nossa mente é a mesma coisa, a gente vai identificar através dessa metodologia, através dos ensinos, dos estudos dos sabotadores, a gente identifica esses inimigos, né, para que a gente possa alcançar um potencial maior, um resultado melhor nas nossas vidas. Então vamos lá, vamos falar sobre o crítico interno, que é o principal sabotador, é o nosso inimigo número 1. Ele acha defeito em nós mesmos, essa é a função principal dele, achar defeito em nós mesmos, né? Ele trabalha todo tipo de pensamento negativo, trabalha a ansiedade, o estresse, o sentimento de culpa, a frustração, a raiva, a decepção, a vergonha. Ele sempre vai mandar pensamentos negativos, exagera no negativo, jogando a gente sempre para baixo. A função principal dele é jogar você para baixo, né? É deixar você, a função dele primária lá no cérebro sobrevivente era deixar você estagnado, parado. Então como que ele faz isso? Com pensamentos negativos para que você não evolua, né? E o crítico interno, tá? Ele trabalha em 3 tríades, né? Criticando a si mesmo, criticando aos outros e criticando as circunstâncias. Criticando a si mesmo, ele vai atormentar você com erros dos passados, com as suas falhas atuais, gerando pensamentos: eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, você errou daquela vez, você não vai conseguir, para que você investiu nisso, para que você investiu aquilo, olha o que aconteceu, você não tem capacidade para isso, você já tentou, já fez e não deu certo, não faça. É todo esse tipo de pensamento. E nos atuais também, ó, tá vendo? Você fez e errou, o que as pessoas vão pensar de você? Tudo isso, todas essas vozes que vêm muitas vezes puxando a gente para baixo. Lembra da metáfora de mergulhar? É a mesma coisa, que o crítico a si mesmo, ele leva você lá para o fundo do mar e você fica angustiado, você fica abafado, você fica estressado e você gasta uma energia violenta para começar a caminhar de novo. Então você perde muito tempo. Então o crítico si mesmo exagera no negativo. São essas vozes que vêm puxando o negativo para você ficar estabilizado. O segundo é a crítica aos outros, né? Que
como que funciona isso? Concentra no errado das pessoas, né? De vez da gente estar focando naquilo que é bom das pessoas, a gente foca no que é errado, né? Neurologicamente, né? Estudos da neurociências, estudo da psicologia, estudo da ciência comportamental, os próprios estudos religiosos. A própria Bíblia diz que nós devemos renovar os nossos pensamentos e pensando no bem do próximo, né, para que a gente possa evoluir. Se você faz mal para a pessoa, você julga a pessoa, você está gastando uma energia violenta e normalmente você não vai ajudar as pessoas, você só vai trazer peso para você mesmo e provavelmente pouca mudança na vida das pessoas, quanto você critica aos outros, né? E o terceiro é criticando as circunstâncias, né? As coisas não estão boas e você sempre coloca a culpa nas circunstâncias da vida, né? Na família, no emprego, no governo, em tudo, todas as circunstâncias que você está vivendo. A pessoa está acostumada. O Brasil não presta mesmo. Ah, desse jeito aqui a gente vai passar fome. Ah, essa empresa não tem mais jeito. Ah, a igreja não está boa porque fulano não faz isso, ciclano não faz aquilo, né? E você vai sempre estar criticando, perdendo energia de vez de você estar procurando evoluir. O que acontece muitas vezes é que quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. É uma crítica à circunstância. Você coloca alguns quandos na sua vida pensando num padrão de felicidade e você vai ficar lutando com isso um tempão. Ah, quando eu tiver uma casa melhor, eu vou ser feliz. Quando eu casar com fulano tal, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego que eu vou ganhar X, eu vou ser feliz. Sempre quando. Isso você está gastando energia, porque a nossa felicidade não se baseia naquilo que nós vamos conquistar. Então é crítica às circunstâncias, né? No livro Inteligência Positiva, o autor conta a história de um milionário que ele deixou de vender a empresa dele por 125 milhões de dólares, porque ele falou assim, quando minha empresa valorizar mais, aí eu vendo. Porque aí ele achou que ele ia ficar mais feliz, porque ele ia ter um padrão de vida melhor. O que aconteceu? Entrou a crise, a empresa dele desbancou lá para baixo, ele faliu, e ele perdeu a oportunidade. Então, essa crítica à circunstância é bem prejudicial, rouba muita energia nossa, né? Então, o que nós fazemos para vencer esse crítico interno? Tem um exercício bem fácil, né, que eu vou falar aqui com você, e você vai praticando no seu dia a dia durante essa semana e você vai compartilhando comigo, com os amigos aqui, para que a gente possa evoluir junto. O que você vai fazer nesse exercício? Primeiro, você vai identificar qual que é o pensamento que mais vem recorrente na sua mente. Você identifica esse pensamento primeiro, depois você vai criar um nome para esse pensamento, você vai dar um nome para ele. Algumas pessoas colocam Zé Curubu, pata, né? Tem uma cliente minha que colocou pata, tem outro que colocou o acusador, e assim vai. Eu coloquei o reclamão, porque eu tenho o crítico aos outros muito forte dentro de mim, então eu estou trabalhando. Então, quando eu identifico o que o reclamão está falando, eu já sei, eu tenho que fazer algo para cortar esse pensamento. Então você identifica qual que é o pensamento recorrente, você coloca um nome nesse pensamento e o próximo passo é você criar uma frase. Você vai criar uma frase para cortar esse pensamento, né? Para que ele não vire sentimentos. Então o que acontece? O nome criou uma frase. A frase que eu escolhi para mim, né? Deus está comigo e o resto tudo Deus vai abençoar. Deus está comigo, e tudo vai dar certo. Foi essa frase que eu criei. Então, você criou essa frase, o que vai acontecer? Você identificou, colocou o nome, quando vier esse pensamento, você lembra, é o reclamão que está falando. Qual que é a frase para anular esse pensamento? Deus está comigo e tudo vai dar certo. Isso aí é um exercício poderoso que vai te ajudar. Você pode começar a praticar agora. Coloca no despertador do seu celular, coloca um bilhetinho na tua geladeira para você neutralizar esse sentimento, né? Você corta o pensamento e esse pensamento, quando é cortado, ele não gera o sentimento e você não vai gastar energia ouvindo a voz desse crítico interno, tá? Amanhã a gente vai falar sobre 3 sabotadores cúmplices, né? O crítico interno é o principal sabotador. Se o crítico está muito alto, ele aumenta todos os outros sabotadores, tá? Se você ainda não curtiu aqui os vídeos, curta, indique pessoas, né?
Todas as pessoas que indicarem 3 pessoas aqui e me marcar aqui nos vídeos, eu vou sortear, vou dar de presente 2 sessões, né? Para 2 pessoas diferentes comigo sobre os sabotadores mentais, trabalhando o maior sabotador. Tem cada sabotador desse que eu vou começar a falar amanhã, e o crítico tem uma ferramenta específica, um trabalho específico para ajudar a identificar aonde que mais atrapalha esse sabotador. Então que você possa estar indicando as pessoas. Espero você aqui amanhã. Um abraço e até amanhã.